Israel não vai querer fazer uma guerra que Claro. vai ser uma guerra sangrenta. Vai querer pontos, e conhecemos um pouco a maneira do exército agir, vai querer pontos estratégicos, pontos importantes para chegar, tem objetivos já traçados. E eu vou falar sobre crimes de guerra. Eu sei que a briga midiática vai ser terrível, mas Israel tem uma maneira muito moral de tratar uma guerra. Quando bombardeia, avisa, joga panfletos, vai lá, liga para as pessoas. Quando vê que tem crianças, jovens ou civis na região, espera, às vezes aborta a missão e não bombardeia. Que país em guerra faz esse tipo de ação? Então, acontece que realmente a guerra midiática, a velocidade hoje que nós temos com a mídia social, ela é terrível para uma guerra, para todo mundo. Ela é uma arma tão poderosa de matar como qualquer míssil, como qualquer avião. E isso, que se a gente fala do papel da China, do mundo, das grandes, do Catar, a gente tem que tentar, e volto a dizer, vai passar por soluções de interesse econômico também, algum tipo de solução que esses países podem trazer e têm interesse de trazer. Agora, concordo, tem diversas oportunidades que aparecem no meio do caminho para vários países que eles vão surfar. É mais fácil. O mundo não tem essa piedade, esse amor. Se vão morrer mais 10 mil, teve massacres sangrentos na Síria e em outros países no mundo, não preciso aqui citar, vocês sabem melhor, de quantidade muito maior, muito absurda de gente, e ninguém falou uma palavra. O problema de Israel é que, por mais que Israel trate a guerra com uma certa humanidade, eu não sei nem se isso é possível dizer, é um paradoxo. É paradoxo, sim. Mas o que fica na memória coletiva são os vídeos e fotos de crianças mortas por bombardeio, é aquela cena do soldado indo cortar água da entrada de Gaza, é cena de botando, como é que fala, cimento no poço. Então o que ocorre é que é muito difícil para Israel lidar com qualquer confronto que envolva uma guerra midiática. Israel, claro, joga o jogo dentro do que dá para jogar. Eu pessoalmente acho, quem sou eu para criticar Benjamin Netanyahu, mas eu acho que a equipe dele de comunicação é muito ruim. Inclusive, a história do hospital só tomou a proporção que tomou porque a primeira pessoa a tuitar a respeito do hospital foi o próprio assessor de mídias sociais do governo de Israel, dizendo que Israel acertou um alvo terrorista. Depois ele apagou. E aí começou aquela especulação. Bom, mas se foi de fato um míssil da Jihad Islâmica, por que um cara que é um representante do governo de Israel, que tem um cargo específico de mídia social, teria dito isso, ainda que de maneira irresponsável? Então, o que ocorre é que eu acho que Israel tem uma dificuldade de lutar essa guerra midiática, até porque os palestinos têm uma estrutura e uma narrativa que sustenta essa estrutura, que são boas. Lá em Israel o pessoal fala muito de Pallywood, né, que seria Hollywood Palestina, que teria ali uma espécie de espetacularização de certos elementos da guerra em benefício da própria narrativa. Eles têm uma estrutura para isso também. Sim, mas isso faz parte do contexto. Mas o que eu quero uma dizer arma é que tem também. essa arma e tem também, claro, uma rede de solidariedade. Thiago esteve aqui na terça-feira falando justamente disso. Né? Uma rede de solidariedade à causa palestina que é super capilarizada ao redor do mundo. Toda universidade americana tem alguém protestando por Palestina. Exato. Aqui no Brasil é um pouco diferente, a coisa é um pouco menos, talvez, difusa. Mas, cara, Europa, Estados Unidos, a gente vê isso. Agora, o meu medo, e eu quero ouvir de vocês também, é o outro lado dessa história. É o efeito da guerra prolongada para Israel.
Porque a gente está partindo do pressuposto de que essa guerra vai acabar e de que alguma solução vai sair daí, considerando que Israel continuará existindo como sociedade estruturada. Estou nem falando de Hamas vencer, eu estou falando que a gente sempre usa aquela analogia histórica dos Vietnãs, né? O Iraque foi o Vietnã americano depois do fim da Guerra Fria, o Afeganistão foi o Vietnã soviético, ou o Vietnã americano também depois. Israel já teve seu próprio Vietnã em 82. Na Guerra do Líbano, de novo, alguma coisa começou a mudar na sociedade israelense porque rompeu-se também um pedaço desse contrato. Eu acho que essa guerra, e sobretudo uma guerra por incursão terrestre, com um desgaste emocional coletivo, um desgaste militar gigantesco, cena de soldado voltando em caixão, tudo que pode acontecer de uma incursão terrestre, sobretudo para a sociedade israelense, pode gerar um efeito que não no mundo ideal seria o Netanyahu vai cair, vai dar tudo certo. Daqui a pouco eles vão formar um governo de centro-esquerda maravilhoso, que vai, como Yitzhak Rabin fez nos anos 90, vai negociar um acordo de Oslo. Não. A sensação que eu tenho é que o que pode sair dali é uma anomia total. Lembrando que, anomia, né? Falta de regra, uma coisa completamente desorganizada. Lembrando que Israel, que se orgulha de ser a única democracia do Oriente Médio, e de fato teve eleição parlamentar em 2019, final de 2020, não, começo de 2021, depois 2022. Quer dizer, em 4 anos eles tiveram 3 eleições nacionais, porque não conseguem formar governo. O Bibi tá se mantendo no poder a trancos e barrancos porque ele sabe que se ele ficar sem mandato ele vai ser preso. Vai ser preso. Então, assim, é uma situação tão surreal que eu acho que para Israel se recuperar dessa guerra, sobretudo se a guerra for prolongada, vai ser muito difícil. A gente sempre partiu do pressuposto de que Israel, por mais ameaças que sofria, por mais problemas que tinha na relação com os palestinos, etc., Israel conseguia sustentar a sua própria democracia. Eu já não sei se isso é verdade. Eu quero acreditar que sim, mas eu já não consigo vislumbrar esse futuro tão bonito para a democracia israelense, a depender de quais sejam os efeitos sociais e políticos que essa guerra gera. Econômicos eu acho que nem tanto, mas sobretudo sociais. Não, tem econômicos também, mas eu talvez vejo o outro lado da moeda. Talvez isso é a guerra que vai tirar o Bibi do poder e sim criar um governo que vai querer sentar e chegar numa negociação, numa solução mais ampla. Eu vejo isso como uma vontade da sociedade de Israel. Como eu te falei, eu vim de lá esses dias e apesar da raiva, apesar da tristeza, da dor, de tudo que aconteceu, você vê que a sociedade está começando a conversar nas soluções. Quais são as soluções? E estão se enxergando hoje que Bibi não é uma solução. Se tivesse hoje eleições, é óbvio que ele ia perder de longe e ia mudar o cenário da estrutura do governo de Israel para uma estrutura daquilo que nós estamos falando aqui, estrutura que busca uma solução. Porque na força, isso em qualquer lugar do mundo, não se chega à solução. Por que o Fatah, o Yasser Arafat, deixou a arma do lado e foi para a mesa de negociação? Porque ele sabia na época que se ele continuar com essa guerra, ele não vai chegar a lugar nenhum e não vai ter poder nenhum. E acabou tendo poder a hora que ele largou a arma. Lembrando só que o Arafat, Yasser Arafat, que foi o grande líder da Organização para a Libertação da Palestina desde a criação em 64 até ele morrer em 2004.